Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas. Tem notícia boa, porque o Vasco se aproxima de mais um reforço para essa temporada, o ponta João Diogo, que atualmente joga pela Caldense no Campeonato Mineiro, inclusive é um dos artilheiros da competição ao lado do Hulk e está muito perto de fechar com o Vasco. A gente vai trazer todos os detalhes dessa negociação no vídeo de hoje, mas também falar sobre notícia polêmica, pois ontem descobrimos aí que um dos dirigentes responsáveis pela comissão de arbitragem na FERJ já foi candidato nas eleições à presidência do Flamengo. Então realmente é uma situação complicada. Será que tudo que vem acontecendo é por conta de uma influência? A gente vai falar sobre isso. Vamos esclarecer toda essa situação para você, torcedor, que de fato fica revoltado com essa notícia. E além dessas, muitas outras novidades importantes. Tem jogo amanhã contra a Juazeirense, as semifinais do Campeonato Carioca também já estão muito perto de serem definidas, tem contratação que melou, tem os representantes do Vasco indo à FERJ reclamar sobre essa partida de ontem do Flamengo. Vamos passar um trechinho do áudio do Carlos Brasil falando sobre essa reunião e muitas outras novidades. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você torce pro Vasco, não preciso nem falar. Se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição também é importantíssima para o nosso crescimento. É com a sua inscrição que a gente consegue crescer aqui dentro desse YouTube. Então se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e também aqui embaixo o seu comentário sobre o que você acha da chegada do João Diogo da Caldense. A gente vai trazer detalhes de quem é esse atleta e também sobre essa situação envolvendo a comissão de arbitragem e o Flamengo. Deixa aqui embaixo o seu comentário e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar no assunto a arbitragem, áudio do Carlos Brasil, falar também sobre contratação, eu quero só trazer uma notícia importante sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Ontem, né, tivemos a partida entre Botafogo e Volta Redonda, e o Botafogo venceu a partida por 5-0. E com a derrota do Vasco no domingo para o Flamengo, o Botafogo ontem conseguiu ultrapassar o Gigante da Colina na tabela. Com isso agora o Fluminense é o primeiro colocado, campeão da Taça Guanabara, Flamengo o segundo, o Botafogo o terceiro e o Vasco o quarto colocado. Os quatro grandes do Rio já garantiram as suas vagas na semifinal do Carioca, mas os confrontos ainda não haviam sido definidos. E parece que agora a situação está muito perto de realmente ter uma definição. O Fluminense, primeiro colocado, e o Flamengo, segundo, tem a vantagem do empate nas semifinais. Ou seja, se o Vasco ganhar um jogo no primeiro, vamos supor, o Vasco enfrenta o Fluminense. O Vasco ganha o primeiro jogo, o Fluminense ganha o segundo. Pelo Fluminense ter a vantagem do empate, o Fluminense se classifica. Então, realmente, tem essa vantagem importante para o primeiro e para o segundo colocado. E parece que, de fato, as semifinais serão, sim, Vasco e Fluminense e Botafogo e Flamengo. O Botafogo, como eu já falei, ultrapassando, fica na terceira colocação e enfrenta o segundo colocado. Eu prefiro realmente enfrentar o Fluminense. É um adversário mais limitado do que o próprio Flamengo e vai ser um jogo mais duro se o Vasco realmente jogar bola, querer se dispor a jogar um bom futebol, diferente do que aconteceu no primeiro clássico contra o tricolor das Laranjeiras. Mas as semifinais muito perto de serem definidas. O Botafogo, se eu não me engano, na próxima rodada enfrenta o Audax no final de semana e o Vasco Resende. Grande possibilidade de vitória para as duas equipes, mas o Botafogo atualmente tem 6 gols de saldo na frente do Vasco da Gama, o que, é claro, facilita uma chegada do Botafogo na terceira colocação e, por consequência disso, enfrentar o Flamengo e não o Fluminense nas semifinais da competição. Deixa aí, é claro, a sua opinião, quem você prefere enfrentar nas semifinais e torcer para que o Vasco passe e chegue a uma final de Campeonato Carioca depois de quase 3 anos. Agora sim, falar sobre contratação, que a gente tem informações importantes sobre um jogador que está perto de fechar e uma negociação que melou. Primeiramente, sobre um jogador que está perto, é o João Diogo, da Caldense, de apenas 23 anos. As informações que a gente teve é que as conversas estão muito avançadas entre os dois clubes, porém a Caldense, o clube mineiro, só vai negociá-lo após o término do Campeonato Mineiro. Ele é um jogador que vem se destacando demais por lá, é uma peça importante para o elenco da Caldense. Para vocês terem noção, é o atual artilheiro do Campeonato Mineiro com 5 gols, ao lado do Hulk do Atlético Mineiro, do Edu do Cruzeiro e também do Rafael Lucas do Atlético.
cada um, como eu já falei, com 5 gols marcados, mas o João Diogo ainda tem 2 assistências, então é uma peça importante demais no setor ofensivo da Caldense. É um ponta rápido, mas tem uma finalização muito boa e tem a presença constante na área do adversário, realmente incomodando demais a defesa do outro time. É um jogador de qualidade, é um jogador jovem com bastante potencial, já rodou vários clubes do futebol brasileiro, mas realmente vem tendo pela primeira vez na sua carreira um destaque maior vestindo a camisa da Caldense nesse início de temporada. Além do Vasco, o Guarani da 2ª divisão e também a Chapecoense querem a contratação do atleta. São os 2 outros grandes concorrentes, clubes que querem contratá-lo. Mas a informação que a gente tem é que realmente o Vasco é quem está mais adiantado nas tratativas, tanto por parte da Caldense, que quer negociar o João Diogo com o Vasco por empréstimo até o final da temporada, quanto também por parte do atleta, do João Diogo, que tem a preferência em jogar pelo Vasco da Gama. Então há grandes possibilidades, após o término do Campeonato Mineiro, a gente ver o João Diogo vestindo a camisa do Gigante da Colina. Se você acha que será uma boa contratação, deixe aqui nos comentários. Um atleta revelado na base do Cruzeiro, que já passou aí por vários outros clubes, inclusive já atuou na própria base do Cruzeiro com o Everton, lateral direito atual do Vasco, e chega aí para complementar esse elenco para a temporada de 2022. E se tem jogador chegando, tem negociação que melou. O Vasco está muito perto de fechar com outro ponta, o Eric, atacante do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Atua pelo Campeonato Gaúcho, também vencendo dos destaques por lá, com 3 gols em 9 partidas, marcando inclusive 2 gols contra o Internacional em apenas 2 minutos, sendo responsável pela virada do Ipiranga sobre a equipe do Inter. Porém, essa informação acabou sendo vazada, que ele estaria fechando com o Vasco após o término do Campeonato Gaúcho. E isso acabou chateando demais, principalmente a diretoria cruzmaltina, e fazendo com que os negócios esfriassem. A diretoria do Vasco recuou e com isso também a diretoria do Ipiranga recuou. Então tudo isso acabou dificultando as negociações e pelo momento a negociação melou. A informação que a gente tem pelo dirigente em contato com o GE é que ele diz o seguinte, abre aspas, a gente nem conversou mais. Após todo esse vazamento, após realmente ter saído essa informação, as conversas não estão mais avançando. As conversas travaram, pararam e o Vasco realmente parece que não vai querer mais contar com o atleta para essa próxima temporada. Aliás, para essa atual temporada, né? As negociações estavam bastante avançadas já, até o departamento jurídico do Ipiranga já tinha entrado, nas conversas para tratar do contrato do atleta, um contrato que seria até o final dessa temporada, com o Vasco bancando o salário do jogador até o final de 2022 e com contrato válido, aliás, não apenas até o final da temporada, mas até o final do estadual de 2023. Mas, como já falei, nesse momento a negociação esfriou e ela, pelo dirigente, como foi falado, não deve andar mais. Essa foi a informação que a gente teve. Um jogador jovem também, de apenas 25 anos, saiu da base do Grêmio em 2017, mas passou por vários clubes, Boa Esporte, Brasil de Pelotas, Ercílio Luz, Inter de Lages, Avenida, Nova Mutum, e agora realmente vem tendo esse destaque também pelo Rio Grande do Sul, mas no Ipiranga. Mas, pelo que parece, não fechará mais com o Vasco. A gente vê a característica que o Vasco está buscando no mercado. Um jogador desconhecido que vem se destacando no estadual para reforçar o elenco na Série B de 2022. Deixe aí a sua opinião se você concorda com esse perfil que o Vasco está buscando de contratação. Mas vamos seguir, rapaziada? E agora falar sobre essa reunião, porque ontem a gente já havia informado para vocês, o Vasco foi à FERJ sendo representado pelo Carlos Roberto Osório, primeiro VP geral, e pelo Carlos Brasil, o gerente, o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, reclamar sobre a arbitragem desse último clássico. 5 pontos principais foram colocados em pauta: a cotovelada do Andréas Pereira no Gabriel Peck, o impedimento do Nenê marcado de maneira correta, mas de maneira antecipada, que não deveria ser feito. O protocolo manda esperar, o VAR, a jogada prosseguir e depois ir ao VAR para confirmar o impedimento. A falta no André na origem do segundo gol do Flamengo, um possível pênalti nos minutos finais do clássico e também o tempo de acréscimo curto depois de 10 substituições e 2 gols na segunda etapa da partida. 3 minutos não seriam o suficiente. Realmente a gente concorda, acredito que com isso. Na reunião, Carlos Brasil e Osório foram recebidos pelo Luiz José Carlos Santiago, que é o presidente da Comissão Operacional da Arbitragem, o Luiz Maratovic, diretor de arbitragem do COAF, e o Cláudio José de Oliveira Soares, o presidente da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento. Com relação a esse Luiz Maratovic, a gente já vai falar sobre ele. Mas antes vamos explicar sobre o áudio do Carlos Brasil, que houve essa reunião e o Carlos Brasil
falou sobre o que achou do posicionamento da comissão de arbitragem e sobre os pontos levantados por ele, principalmente o impedimento mal marcado do Nenê e também a falta no Andrei, no segundo gol do Flamengo, gol no caso do Arrascaeta, que acabou sendo uma desvantagem para o Vasco da Gama. Várias coisas foram questionadas, as imagens e os áudios do VAR foram expostos para a diretoria cruzmaltina e o Carlos Brasil se posicionou. Então dê uma olhada aí nas palavras do diretor executivo do Vasco da Gama. Acho que foi bem explicativa, esclareceu bem como é que foi a reunião, mas acho que é importante salientar que a gente foi lá e apontou onde a gente viu que houve erro ou da arbitragem ou do VAR, né? Em alguns momentos a gente constatou que o erro foi mais da arbitragem que do VAR. O lance do impedimento do Nenê, por exemplo, foi um erro de protocolo, né? Porque no primeiro tempo o lance do Flamengo ele deixa seguir para o VAR poder checar, e nesse lance, que era um lance duvidoso, não estamos discutindo aqui se foi ou não um impedimento, mas um lance duvidoso, ele não deixa seguir, ele dá o impedimento e o juiz confirma o impedimento. Um erro de protocolo nesse lance. O outro lance que a gente comentou muito foi o lance da falta no Andrei, que é anterior ao gol do Flamengo, bem anterior. Ele deu uma vantagem que o Vasco não teve nenhuma vantagem. O Nenê tenta um chute de longa distância e ele deveria ter retornado com a falta, né? É evidente que ali o VAR não tem como interferir porque não era uma falta para cartão vermelho, mas é um erro, mais uma vez, da arbitragem, né? Que deveria ter dado a falta, retornado o lance, dado a falta que aconteceu. Logo em seguida, o Flamengo troca 5, 6 passes e faz o gol. Segundo eles, pelo protocolo, é uma outra jogada, o VAR não pode interferir, né? Isso foi o que eles alegaram. Enfim, há uma contestação nossa nesse sentido aí, mas enfim, é isso que eles alegaram. Então, como vocês viram aí, o Carlos Brasil deixou bem claro, né, que houve sim uma falha de protocolo admitida pelo chefe da arbitragem naquele lance do Nenê. Foi uma arbitragem muito ruim, prejudicial e nociva, na minha opinião, ao Vasco, mas já passou, é bola pra frente, não ficar olhando pra trás e esperar que as coisas venham mudar. E após, né, toda essa reunião, uma polêmica foi colocada no meio da torcida vascaína, que, como eu já falei para vocês no início do vídeo, uma das pessoas responsáveis pela arbitragem do Campeonato Carioca teve envolvimento com o Flamengo em 2015. É o Luiz Maratovic. Ele é atual diretor de arbitragem e já foi diretor de patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo. E além disso, além de ter sido diretor de patrimônio do Flamengo, em 2015 ele se candidatou à vice-presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, uma pessoa que teve participação direta na política do clube, agora realmente tem participação direta e influência total na arbitragem do Campeonato Carioca. Não vou julgar, não vou falar que ele tem envolvimento nas más atuações da partida, mas eu acredito que depois disso a gente sabe o porquê o Campeonato Carioca está nesse nível que está, por tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. Não estou falando que ele tem influência negativa, não estou falando que ele, de certa forma, acaba influenciando, né, as arbitragens, mas evidencia o porquê é tão ruim e quanto, né, e o motivo por tanta reclamação dentro do atual campeonato, dentro da atual competição e pelas mais arbitragens que vem acontecendo. Além do Flamengo, ele também teve participação do Botafogo, já trabalhou como gerente de projetos em 95 e 98, mas não de uma maneira direta politicamente, como aconteceu com o Flamengo em 2015. E além disso, ele já se posicionou também. Ele disse o seguinte, abre aspas, não tem nada demais, não tem erro nenhum. Pelo contrário, entrei para dar transparência a tudo que acontece e tentar fazer o melhor trabalho dentro do possível. Então, esse é o Luiz Maratovic, atual diretor aí da comissão de arbitragem, que já se elegeu a vice-presidente nas eleições do Flamengo em 2015. E deixa aí a sua opinião, torcedor. Eu quero saber de você uma polêmica, uma denúncia, feita inclusive pelo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaína. Então, parabéns também ao mesmo por ter compartilhado essa informação realmente que causa certa dúvida na torcida vascaína. Mas esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais, torcedor. Um grande abraço a todos, 6 horas retornaremos com um novo conteúdo e, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.